abençoe a todos vocês que vão assistir esse vídeo. Estou gravando aqui hoje a minha história, a história da minha vida. Eu me chamo Francisca Freitas, nasci no interior do Ceará, numa localidade chamada Capinhaçu. Meus pais eram agricultores e tiveram 5 filhas, e eu sou a mais nova. Meu pai queria muito um filho homem, mas como não foi possível, meu pai ficou bem revoltado na época, porque não nasceu nenhum filho homem. Ele queria muito para trabalhar com ele na roça, na agricultura, mas ele nunca aceitou que só as filhas mulher que nasceu. Ele nunca se conformou. Ele criticava muito, ele reclamava, porque ele até chegava a dizer que o homem que não tinha o pai de família que não tinha um filho homem era amaldiçoado. Não era nem para ter nascido. Se tivesse nascido era para ter morrido, quebrado o pescoço, porque não era para viver. Porque ele achava que só filho homem é que ia trazer felicidade para ele, era que ia ajudar ele. Ele não sabia que as filhas mulheres era quem iam ajudar ele. E a gente teve uma vida já muito sofrida, desde do início logo, porque ele nos menosprezava. Porque como ele queria um filho homem, não teve um filho homem, aí ele menosprezava as filhas mulheres, né? Mas o tempo foi passando, a gente foi crescendo, foi levando, eu como a mais nova, né? A minha irmã mais velha, com 8 anos, já ajudava ele na roça, já a segunda, a terceira, a quarta, eu era a quinta. Mas ali o tempo foi passando, a gente foi crescendo e foi acompanhando. As palavras dele, que era muito pesada, era muito difícil para a gente, né, suportar. Muito pesada, mas a gente ia levando como dava, né? A gente levava como dava, né? E a gente, na medida que a gente foi crescendo, já foi acompanhando ele para a agricultura, né? Para as roças. E ali tudo que a gente fazia, nada agradava para ele, nada deixava ele satisfeito. Mas mesmo assim, a gente ajudava ele em tudo. Esse local onde a gente morava era um local em meio às dunas, né? Era areia branca, morro com chamas, perto da praia, bem perto do mar, e era uma localidade muito bonita, muito bonita mesmo. A nossa casa, a casa que eu nasci, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, nem banheiro tinha, para melhor dizer. Era uma casa de taipa, fogão, era o fogão a lenha. A gente praticamente não tinha nada, nada mesmo. E ele ali criava, né? Criava uns animais, criava ovelhas, a gente criava galinhas, né? Frangos. E ele tinha a casa de farinha, que também fazia as farinhas, porque ele plantava muita mandioca, né? Plantava roças, plantava milhos, plantava batata doce, porque dentro este local que a gente morava tinha um lago muito grande dentro, né? Um lago que tinha muito peixe também, tinha peixe. E ali a gente viveu. A gente criou-se ali, crescemos na luta, no meio do nada. Lá era no meio do nada. Lá não entrava nenhum transporte. Não entrava lá. O único transporte que nós tínhamos disponível era animais, cavalo ou jumentos, né? Porque transporte motorizado lá não entrava. E água era de cacimba. Não era cacimba, essas cacimba normal que as pessoas fazem, né? Em qualquer local, né? Mas sim, lá era cacimba na beira do lago. Uns 3 metros da lagoa, cavavam assim um buraco no chão, aí subia a água. Ali a pessoa limpava, né? Tirava aquela primeira água e depois jogava fora, e depois a segunda água a gente apanhava, né? Para usar, para beber, para cozinhar. E
para a gente usar para outras atividades era a água da lagoa, porque a lagoa era muito grande, um lago muito grande. E em casa era pote, a gente colocava a água no pote, eu lembro, né? Era dois potes, da gente colocar água para beber e a outro pote era de botar água para cozinhar, né? Para fazer outras atividades, né? Mas era uma vida a gente achava normal, né? Achava normal. A gente nunca teve infância, nós nunca tivemos infância, porque nosso tempo era muito corrido. Nós ocupava todo com as atividades do trabalho, né? Na agricultura. A gente ia cedo, quando era no tempo de plantar, chegava o tempo de colher, chegava o tempo da gente levar o alimento para as pessoas que trabalhavam juntamente com meu pai. E a gente não parava de forma nenhuma. Brinquedo, eu nunca tive um brinquedo. Meus pais nunca tiveram condições de me dar um brinquedo, nem para mim, nem para minhas outras irmãs. Os nossos brinquedos eram nós mesmos que confeccionava. Nós fazíamos as bonecazinhas de pano, pegava os tecidos, cortava e costurava e fazia o enchimento, e ali eram nossas bonecas. Também sabugo de milho, também a gente amarrava um paninho e ali servia como brinquedo. Uma vez eu fiz uma boneca até de argila, né? Ficou muito bonitinha. E assim eram nossos brinquedos, né? Mas a gente levou uma vida muito, muito, muito difícil, muito difícil. O nosso alimento praticamente era o feijão e a farinha. E graças a Deus que nunca faltou. Meu pai era muito trabalhador, mas era desse jeito. Para onde ele ia, o serviço, a gente ia junto, a gente trabalhava pesado. Aí a gente não trabalhava, era com instrumento cortante, isso aí não. Por exemplo, com foice, machado, essas coisas, enxada, não. Nessa área a gente não trabalhava, mas a gente ia para juntar o feijão, para colher o feijão, colher o milho, para levar almoço para os funcionários que iam trabalhar com ele. A gente ou ia fazer o alimento lá no local, ou a gente ia meio-dia, de pés, nos caminhos de areia, com as panelas de feijão na cabeça. Botava uma rodia, fazia uma trouxa de pano na cabeça e botava a panela quente. E era desse jeito. A nossa vida toda foi assim. Mas graças a Deus, nosso pai criou nós nesse regime. Foi muito bom, porque hoje nós todos somos pessoas de bem, graças a Deus, né? Nossos pais não estão mais conosco, já partiram. Mas nós crescemos, minha irmã mais velha também já não está mais conosco, infelizmente, né? Também já partiu. Mas é assim a nossa vida. E eu fui vivendo, a nossa vida continuou na luta, até que quando eu parei, já gravei um vídeo e parei contando a história, né? De um lago muito grande que veio e passou por cima desse nosso terreno e levou tudo, né? Mas graças a Deus que Deus nos deu a vitória. Esse lago veio numa velocidade muito grande, eu já tenho um vídeo gravado já contando, né? Eu não vou mais entrar em detalhes. Eu só quero dizer para vocês que tudo Deus tem um plano na vida do ser humano. Desde do nascimento da pessoa, Deus já tem um plano na nossa vida. E hoje eu vejo que tudo que aconteceu na minha vida, e eu estou viva hoje pela misericórdia de Deus, foi a mão do Senhor. A mão de Deus. Você que vai assistir esse vídeo, fique sabendo, meu amado irmão, meus irmãos, amigos, que Deus tem plano na vida do ser humano. Eu já passei também pelo tratamento de câncer, agora já 3 anos atrás, a minha história é muito longa, eu queria deixar para contar já lá para o final da história, porque é muito longa, mas eu vou só adiantar um pouco para vocês. Eu passei agora, em 2022, recebi um diagnóstico de um câncer, né, de mama. E eu não me abati, porque eu já conhecia Jesus. Em
em 1994, eu tive um encontro com Jesus, em meio já a muitas lutas que eu já tinha passado já. Fui desprezada pelo meu esposo, fui desprezada por minha mãe, quando minha mãe ainda era viva. Passei por esse tratamento do câncer agora. Passei já por muitas outras coisas, mas eu vejo a mão de Deus, eu vejo Jesus na minha vida. Eu vejo o Senhor trabalhando. Se não fosse Jesus na minha vida, o Senhor cuidando de mim, eu não estaria mais viva. E eu quero agradecer a você que vai assistir esse vídeo. Me ajude, orem por mim, meus amados irmãos. Aleluia. E compartilhe esse vídeo, esses vídeos. Aleluia. Comente, faça comentário. Se quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta que eu vou responder. E eu quero já agradecer. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Obrigada.